Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Galerinha do nono ano, retornando aqui às nossas aulas de história, né? Ainda vamos tratar aqui sobre a República Velha e a implantação da Constituição Republicana de 1891, né? Ou seja, a segunda Constituição do Brasil, porque em 1824 nós tivemos a primeira Constituição, que foi a Constituição do Império, né, imperial, tá certo? Então, quando se fala em Constituição, você tem que lembrar lá do Iluminismo, quando a gente estudou os filósofos iluministas, né? E lá tinha um cara chamado Jean-Jacques Rousseau, né? O Rousseau, um filósofo lá do século XVIII, que tinha um pensamento iluminista, que criticava a forma de governo do absolutismo, né? E ele falava muito de uma questão, de uma coisa chamada contrato social. Esse contrato social é nada mais nada menos que uma constituição onde todo o poder deve emanar do povo. O povo vai transferir o seu poder para os seus representantes, né? Através de uma assembleia constituinte, onde vai se constituir o poder do povo e se elaborar um documento que contenha todos os direitos que possam assistir de forma coletiva à população. Porque lá no Brasil Império, por exemplo, não tínhamos esses direitos, né, onde você não votava, você não escolhia o seu representante. E essa Constituição ela vem com essa ideia, né, que a gente vai explicar aí o passo a passo, tá bom? Então, primeiro, essa Constituição trazia uma ideia de uma forma de governo. Como é que era esse governo? Era uma república. O que é uma república? Nós apontamos nas aulas anteriores que república é uma coisa que é pública, é uma coisa do povo, né? É uma coisa de todos, não é isso? Então, para que nós tivéssemos uma forma de governar, onde todos tivessem uma participação. Mas não tínhamos só a forma de governo nessa proposta constitucional. Nós tínhamos também um Estado, né? Um Estado, e que esse Estado era uma federação, não é? Porque hoje, se você pegar uma cédula de R$2, de 5, de 10 ou de R$20, está lá escrito República Federativa do Brasil. Porque nós temos uma forma de governo que é uma república, o nosso Estado, que o Estado ele é o que? Uma federação. Porque o Estado ele tem alguns elementos, né? Ó, você estuda isso aí. O Estado ele tem alguns elementos. O Estado ele tem um governo, não é? Esse governo ele atua sobre um povo, não é? E esse povo está localizado em um território. Olha aí. Isso aqui são os elementos do Estado. O Estado é isso, né? Ele tem um governo onde tem suas fronteiras. Esse território tem seus limites, né? Dentro desse território nós temos um povo e esse povo ele está sob o domínio de confiabilização de quem? De um governo, né? De uma pessoa que vai ser escolhida pelo povo, não é isso? Pelo povo. Então, isso é a forma de governo, é a forma de Estado. Nós temos uma federação. E aí, além disso também, gente, eu vou até acrescentar bem aqui, depois eu apago. Depois disso aqui nós temos também uma coisa chamada um sistema de governo. Olha aí. O sistema de governo ele é diferente da forma de governo e da forma de Estado. Nós temos o presidencialismo. Olha aí, ó. Quando você vota, você que já tem 16 anos, não é? Que tem seu título nas eleições, né? Você escolhe o seu representante, você vota em quem? No presidente da República. Então, o sistema de governar é o presidencialismo. Em outros países, nós temos um sistema diferente. Nós temos o parlamentarismo, nós temos na Inglaterra, por exemplo, uma monarquia, né, parlamentar e assim por diante. Mas no Brasil, nós estamos falando de Brasil. Eu não vou me estender muito a outros países para dar exemplo a vocês, porque isso aí vai mais caber para o lado da ciência política. E aí vai confundir a cabeça de vocês. Então, no nosso sistema de governo, nós votamos em um presidente, não é? E quando você vota, não é? Isso é estabelecido um regime, não é?
esse regime. Como é o regime do nosso governo? O regime é um regime democrático, né? É um regime democrático, por quê? Porque há a participação de toda a população na escolha do seu presidente, ou seja, aqueles em que neste documento, o contrato social, tem direito a escolher o presidente, que não é todo mundo, né? Tem uma idade, tem um tempo, a gente vai já chegar nisso aí, tá certo? Então nós temos a forma de governo, uma república, o Estado ele é uma federação, né? Uma forma de Estado é um Estado federado, por isso nós temos República Federativa do Brasil. Temos o sistema de governo, que é o presidencialismo, você vota em um presidente, e a forma democrática, porque todos, né, temos o direito de escolher o nosso presidente, porque o nosso voto aqui no Brasil é um voto universal. A gente vai chegar lá, tá bom? Então nós temos a eleição do presidente, que eu acabei de falar, né? A Constituição republicana trouxe a ideia de que se tinha que se eleger um presidente, né? No caso, como houve um rompimento, né, entre o Império e a implantação da República, nós não tivemos uma eleição, foi um golpe, né? Um golpe da República, porque eles tomaram o poder sem essa instituição. Então, na realidade, depois é que nós vamos ter essa eleição, que já estudamos na questão do voto de Cabresto e está aí no material de vocês. Então vamos lá, nós temos a eleição do presidente, né? Nessa eleição, né, o nosso sistema de governo. E o direito de voto aos maiores de 21 anos. Essa Constituição, trouxe a Constituição republicana, trouxe o direito de voto aos maiores de 21 anos, não é isso? Mesmo que essas pessoas não tivessem dinheiro, mas mulheres, né, não podiam votar, escravos não podiam votar, existia algumas, digamos assim, determinações que nem todo mundo poderia votar. E esse voto aqui, ele era um voto aberto, né? Ele é um voto aberto. O que é um voto aberto? Você chegava lá e dizia para todos, né, em quem você estava votando. Hoje, no Brasil, nós temos características do voto que é de forma diferente. Vou até apagar aqui para você compreender, né? Vou até escrever aqui rapidinho. Hoje no Brasil nós temos características do voto, né? Nós temos algumas características do voto hoje, que é diferente da Constituição Republicana de 1891. Você só votava quem tinha 21 anos, mulheres não votavam e uma série de coisas, né? O voto era aberto e assim por diante. O nosso voto, ele acontece em um período. Ele é periódico, né? Ele é periódico, ele acontece em um período, né? É todo mês que se vota? É todo dia que se vota, que se escolhe um representante público? Não. Por exemplo, presidente da República, não é? Governadores, se só escolhe de 4 em 4 anos. É um período para se escolher. Como nós estamos chegando agora para a eleição majoritária para prefeito, não é? É de 4 em 4 anos, né? Esse voto, além de ter um período, ele só pode ser secreto, não é? Você não diz em que você vota. Hoje, na nossa Constituição, nesse período aqui, o voto era o quê? Aberto. Aqui ele é periódico, aqui hoje ele é o quê? Secreto. Ele é também universal. Ora, o que é universal? Todas as pessoas que são maiores de 16 anos e menores de 70 estão, digamos assim, podem votar. Os obrigados a votar são pessoas de 18 anos a 70 anos, né? A menor de 70. 18 a menor de 70 até 69 é obrigado a votar. Mas você pode, a partir dos seus 16 anos de idade, já votar. Então nós temos essas características. É um voto universal. Analfabeto, mulher, homem, menino, né? Os gêneros, todo mundo pode estar escolhendo o seu presidente. Então nós temos esse periódico, nós temos um voto que é secreto, um voto que também ele é universal, né? Essas são algumas características do voto hoje na nossa Constituição, tá bom? E além dessa Constituição também trouxe para os estados uma coisa chamada autonomia.
Essa autonomia aqui, ela aconteceu em várias situações. Autonomia política, também, política. Autonomia administrativa e financeira. Ó, os estados adquiriram esses três tipos de autonomia aí: política, né, os estados federados, administrativa e financeira. Política, eles poderiam escolher o governador, seu representante. Administrativa, porque auto se administrava o estado, e financeira, porque ele poderia recolher impostos, né? Não os impostos, se você observar nos dias atuais, ele não acontece só de forma a nível nacional, da União. Os impostos que nós pagamos também, eles acontecem nas três esferas: na estadual, né? Digamos assim, na federal, na estadual e na municipal, nas três esferas. Então, os estados receberam essas autonomias: política, administrativa e financeira, tá certo assim? Isso com essa implantação da Constituição Republicana de 1891, né? Trouxe uma série de coisas, não trouxe assim um código eleitoral, isso aí mais na frente a gente vai estudar. E aí, nesse mesmo período, nós temos também a questão da economia, que a gente já disse, né? Já discutiu com vocês. A maior economia do país era o café, né? Ou seja, a principal atividade econômica desenvolvida era o café. E os maiores compradores de café do Brasil eram os Estados Unidos e a Inglaterra. Tanto os Estados Unidos e a Inglaterra eram os maiores compradores de café do Brasil, né? Então, isso era muito importante, porque o Brasil exportava bastante, assim como também importava, até mão de obra. Muitas pessoas vieram do Japão, da Itália. Houve uma grande migração nesse período da República, onde termina lá, nós vamos terminar a guerra, não é? Que é aliás, não depois da guerra, mas nesse início aqui, a guerra já é depois, né? 1914 nós estudamos. Mas nesse período aqui da República, já em 1891, muitas pessoas migraram, saíram de lá para vir para cá trabalhar nas lavouras do café, né? Tomar conta dos pés de café. Até porque que nós tínhamos uma atividade agrícola, né? O Brasil não era um país industrializado. O país industrializado aqui eram esses dois que estavam caminhando para a industrialização: Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, né? Então a atividade econômica era desenvolvida de forma manual, não é? Precisava de muita mão de obra, tá certo assim? Então a principal atividade econômica representava do Brasil, não é? Era o café, e os maiores compradores desse grão eram os Estados Unidos e a Inglaterra, tá certo assim? Um abraço, galera, show de bola, valeu!